No cotidiano, nos deparamos com diversos fenômenos físicos que a maioria das pessoas não consegue imaginar o porquê acontecem. O estudo de caso da densidade é um deles. Vamos imaginar uma situação bem simples. Se pegarmos um copo com água e adicionarmos um cubo de gelo, veremos que o gelo flutua. Isso acontece porque a densidade do gelo é menor do que a da água. Mas, se pegarmos um copo com álcool e adicionarmos o mesmo cubo de gelo, veremos que, neste caso, o gelo afunda. Isso acontece porque a densidade do gelo é maior do que a densidade do álcool. Sendo assim, podemos concluir que a densidade é uma propriedade intensiva, pois não depende da variação da massa. Isso é observado comparando-se um iceberg a um cubo de gelo. Ambos flutuam sobre a água na proporção mencionada, pois, independentemente do tamanho e da massa, a densidade de ambos é a mesma. A densidade é uma grandeza que relaciona a massa dos materiais e os volumes que eles ocupam. Matematicamente, ela pode ser calculada para sólidos, líquidos e gases através da seguinte fórmula: densidade é igual a massa sobre volume, D é igual a M sobre V. A unidade de densidade adotada pelo Sistema Internacional da Unidades, o SI, é o quilograma por metro cúbico. Mas, geralmente, quando se menciona a densidade de líquidos e sólidos, usa-se grama por centímetro cúbico. O que isso significa? Quando dizemos que determinado material tem a densidade de 9 gramas por centímetro cúbico a 25 graus Celsius, por exemplo, estamos na verdade dizendo que o volume de 1 centímetro cúbico deste material apresenta a massa de 9,0 gramas. Observe que na fórmula a densidade dos materiais é inversamente proporcional ao volume. Por sua vez, é uma grandeza que varia com a temperatura e a pressão. O volume varia de acordo com a temperatura e a pressão, grave bem isso. Portanto, se aumentarmos a temperatura, as partículas ou moléculas constituintes da substância irão se expandir, aumentando o volume e, consequentemente, diminuindo a densidade. O contrário também é verdadeiro, o que nos leva a concluir que a densidade é inversamente proporcional à temperatura. Isto é, com o aumento da temperatura, a densidade diminui. Diminuindo a temperatura, a densidade aumenta. Este é o princípio que permite que os balões de ar subam, pois, aquecendo-se o ar dentro do balão, a sua densidade fica menor do que a densidade do ar ao redor do balão. Por isso, o balão sobe. Se colocarmos um material no estado sólido sobre um líquido, ele poderá flutuar, se for menos denso que o líquido, ou afundar, se for mais denso que o líquido, como nós vimos no caso, o exemplo do copo com água e gelo e o copo com álcool e o cubo de gelo. A variação da densidade com a temperatura pode ser vista por meio de um aparelho chamado termômetro de Galileu. Ele é constituído de um tubo de vidro selado que contém água. Dentro dele ficam flutuando pequenas bolhas coloridas, que também contêm água com corante. Cada bolha possui uma etiqueta metálica que indica a temperatura da água colorida em seu interior. Quanto maior for a temperatura, mais a bolha flutuará e vice-versa. É por isso que, quando se menciona a densidade dos materiais, isso deve ser feito levando-se em consideração a temperatura e a pressão. Por exemplo, a densidade máxima da água ao nível do mar, pressão de 1 atm, e na temperatura de 3,98 graus Celsius, é de 1 grama por centímetro cúbico. Quando a água passa para o estado sólido de gelo, em temperaturas abaixo de zero ao nível do mar, a sua densidade diminui, indo para 0,92 gramas por centímetro cúbico. Isso acontece porque as ligações de hidrogênio entre as moléculas de H2O formam hexágonos com espaços vazios que aumentam o volume do gelo e diminuem a densidade. Por ser menos denso do que a água, o gelo flutua sobre ela. Comparando as suas densidades, temos que é necessário apenas 92% do volume do gelo para igualar a massa de água que ele desloca.
Dessa forma, o gelo não fica totalmente acima da superfície da água. 92% do seu volume fica abaixo da superfície, restando apenas 8% acima dela. É o que a gente vê nos icebergs. Por isso que a maior parte do iceberg ele fica abaixo da superfície da água e a menor parte fica acima dela. Como dito no início do vídeo, a densidade é uma propriedade intensiva, pois ela não depende da variação da massa. Isso é observado quando fazemos a comparação de um iceberg e um cubo de gelo, como podemos ver na figura mostrada anteriormente. Ambos flutuam sobre a água na proporção mencionada, pois, independentemente do tamanho e da massa, a densidade de ambos é a mesma. Isso é importante porque o gelo que se forma fica na superfície dos rios, mares, oceanos e lagos, formando um isolante térmico natural que impede que o restante da água congele e permite que inúmeras espécies de animais sobrevivem. A densidade dos líquidos é medida com um aparelho chamado densímetro. Como a imagem mostra, ele é formado por um tubo de vidro graduado com pedaços de chumbo na parte inferior. Ao ser colocado no líquido, o densímetro para uma determinada altura e então basta ler qual é a densidade na graduação onde ficou a superfície do líquido. Segue a seguir a densidade de algumas substâncias, cerca de 20 graus Celsius a 1 atm. Nós temos a água, que é 0,997 gramas por centímetro cúbico. Temos o álcool etílico, que é 0,789 gramas por centímetros cúbicos. Temos o alumínio, que é 2,70 gramas por centímetros cúbicos. O chumbo, 11,3 gramas por centímetros cúbicos. O diamante, que é 3,5 gramas por centímetros cúbicos. O leite integral, que é 1,3 gramas por centímetro cúbico. E o mercúrio, que são 13,6 gramas por centímetro cúbico. Veja que a densidade do álcool é menor do que a do gelo. Por isso, quando colocamos o gelo em um copo com alguma bebida alcoólica, o gelo afunda e não flutua como o que ocorre com a água. A densidade é uma propriedade específica que pode ser usada para identificar uma substância pura. Ela mostra também se foram adicionadas substâncias formando uma mistura. Por isso, altera a densidade das substâncias. É por isso que a densidade é uma grandeza muito usada para determinar se houve alguma adulteração em líquidos como o etanol, o combustível, a gasolina e o leite. A densidade da mistura depende da quantidade de solutos dissolvidos. Por exemplo, a densidade do mar é maior do que a densidade da água pura, pois há vários sais dissolvidos nele. O Mar Morto, que como nós podemos ver na imagem a seguir, é o que possui a maior concentração de sais dissolvidos em água, possuindo a densidade igual a 1,35 gramas por centímetros cúbicos. Entre as consequências dessa alta densidade, os turistas que visitam podem ficar flutuando sobre as águas e até ler algum livro sem se preocupar em afundar, como nós podemos ver na figura a seguir. Um outro bom exemplo e bacana sobre a diferença de densidade dos fluidos é o da água e do vinho. Vamos ver no vídeo a seguir. Note que no vídeo as duas taças são preenchidas até a borda, pois uma carta de baralho é colocada sobre a taça de água.
Em seguida, a taça é erguida e virada de ponta cabeça. Neste momento, podemos ver a ação de outro fenômeno físico muito interessante, que é a pressão atmosférica, mas isso estudaremos mais a seguir. Mesmo de ponta cabeça, sem nada prendendo ao copo, a carta de baralho ela não se solta e derrama a água toda, porque a pressão da água de dentro da taça é igual à pressão do ar do lado de fora. Voltando ao experimento, note que no vídeo, após colocar as duas taças uma sobre a outra, a carta de baralho é então puxada para o lado, abrindo uma pequena fenda entre as taças e deixando a água e o vinho em contato. É aí que, mais uma vez, a magia da física acontece. Com o passar do tempo, podemos notar que a água e o vinho trocam de lugar. Isso acontece devido à diferença de densidade entre eles. A água, como é mais densa que o vinho, desce para ocupar a taça de baixo, e o vinho, por sua vez, possui uma densidade menor comparado com a da água, passa a ocupar o recipiente de cima. Espero que tenham gostado e até a próxima. E para você, professor, que ficou interessado sobre o estudo da densidade, na descrição do vídeo tem um passo a passo de um experimento super fácil de fazer dentro da sala de aula junto com seus alunos. Vamos ver mais uma vez, só para a gente olhar agora com a explicação como acontece o vídeo e tentar compreender melhor esse fenômeno bem bacana.